levará para a morte. É uma questão de tempo. Então eu vim aqui compartilhar o seguinte: Deus quer falar sobre sexualidade para nós hoje. Deus quer nos ensinar a viver do jeito que Ele sonhou. Quando Ele nos deu um presente chamado sexualidade. Como eu disse ontem, falar de sexualidade é falar de relacionamento. Falar de sexualidade não é falar sobre o que pode ou não pode fazer na cama. Falar de sexualidade é falar sobre como a gente expressa a nossa intimidade, a nossa sensibilidade uns para os outros, a gente com a gente mesmo, a gente com Deus. A gente está expressando sexualidade o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não é só eroticamente que a gente expressa sexualidade. Não é só quem tem atividade sexual que expressa sexualidade. Pessoas que não têm atividade sexual expressam a sua sexualidade. Quando você respeita o limite da pessoa que está do seu lado, quando você faz silêncio para ela ouvir o que está sendo ministrado, quando você estende a mão para quem cai na sua frente, quando você cumprimenta alguém que está ao seu lado, quando você tem misericórdia de alguém que precisa de misericórdia, isso é a expressão da nossa sexualidade, isso é a expressão da nossa afetividade. Quando o pai segura uma filha, quando uma mãe chama outra, isso é a expressão da sexualidade, do cuidado, do zelo, da orientação, do senso de importância que o outro tem para nós. Isso tudo é expressão da nossa sexualidade. Então a gente não precisa só ir para a cama com alguém para expressar a nossa sexualidade. A gente já está expressando aqui, sem fazer sexo com o outro. Está claro isso, gente? Isso é tão poderoso, você sabe por quê? As cidades estão repletas de igrejas. Praticamente todas as igrejas têm uma placa. Será que essas placas registram a verdade? Vou te dar um exemplo. Um travesti chega no culto de domingo à noite da sua igreja. Como ele é recebido? Primeiro, ele é recebido. O que é triste? Que normalmente não há uma festa para ele quando ele chega. Como, por exemplo, pode haver uma festa se o empresário mais rico da cidade chega no culto de domingo à noite? Qual é o nome disso para Deus? 2 pesos e 2 medidas. Abominação para o Senhor. Então na placa se diz: essa igreja ama você, mas você quem? Qualquer um. Do jeito que tiver, todos são bem-vindos. Então a gente está expressando a nossa sexualidade. A placa diz algo, mas será que o nosso coração diz? A porta da igreja pode estar aberta, mas será que a porta do nosso coração está? Não é verdade? Aí a gente não entende por que a igreja gay cresce no Brasil e no mundo. Porque eles recebem essas pessoas. Aí a gente não entende por que o candomblé cresce, por que as seitas crescem. Porque elas recebem essas pessoas. Independente das motivações, recebem. E nós? Será que somos santarrões o bastante para não podermos receber outras pessoas que têm lutas, que têm dificuldades, que têm problemas, que têm dilemas, que têm pecados, que têm confusões, como qualquer um de nós? Então a ideia é a gente entender qual é a visão de Deus dos relacionamentos. Ontem eu falei a respeito de homossexualidade. Muita coisa não pode ser dita por causa do tempo, por causa das interferências, para quem estava aqui, entende o que eu estou querendo dizer? Mas o que eu quero deixar claro é que a homossexualidade, assim como a dependência emocional, assim como a dependência química, assim como aquilo que a gente vai falar hoje, que é vício sexual, são como se fossem essas flores. Aí eu te pergunto, se você não quiser que essa planta produza flores, o que você faz? Arranca. É assim que vai deixar de produzir? Poda. É assim que vai deixar de produzir? Para não produzir mais esse fruto, o que eu preciso fazer? Tratar o quê? Tratar o quê, gente? A raiz. Agora, para você chegar na raiz de alguém, tem que ter confiança. Será que nós somos de confiança para as pessoas abrirem a história delas para nós? Ou será que nós somos o povo mais fofoqueiro que compartilha a miséria do outro, compartilha o pecado do outro? Então quero te desafiar, de novo uma palavra missionária, para você sair daqui comprometido em levar a sério a intimidade do outro, em levar a sério a sua intimidade, para que a
gente venha a ser um povo de confiança, onde a gente possa abrir as nossas questões uns para os outros, encontrar redenção, encontrar a santidade do Senhor nos relacionamentos. Amém, gente? Eu vou fazer essa divulgação logo, porque eu sempre esqueço. Pela graça de Deus, o pastor Josué tem sido usado para me ajudar a publicar um material que eu entendo ser da parte de Deus para estar ministrando para a igreja no Brasil. Então a gente tem uma série de ensinos na área da sexualidade. Vício sexual, que é o assunto de hoje, está aqui. O segundo é dependência emocional, que não vai dar tempo de falar. Mas eu creio que seja um dos maiores desafios que a gente tende a enfrentar daqui por diante nos relacionamentos. Então, enquanto a dependência química é você ter a dependência por uma substância, a dependência emocional é você ter uma dependência por alguém. É como se fosse uma pessoa viciada em outra pessoa. Então, há quem diga que a dependência emocional é uma das melhores ilustrações para você entender o inferno na Terra. Só para você ter uma ideia da gravidade do assunto e que nenhum de nós está livre se a gente não for vigilante. O terceiro DVD é sobre ajustamento sexual no casamento e o quarto sobre orientação sexual dos filhos. O pastor Josué falou que quem levar o kit ganha cápsulas de amor para só. Que aliás eu até pedi, porque eu quero ver realmente as coisas melhorarem sempre na nossa vida. Nunca tá bom bastante, sempre pode melhorar mais, não é verdade, gente? Então eu quero te convidar agora a participar dessa reflexão sobre o vício sexual. Para mim é uma grande alegria poder falar sobre isso aqui, na região norte do Brasil. Meu coração é da região norte do Brasil. Eu sou membro de uma igreja que fica em Ji-Paraná, Rondônia. Essa igreja está comigo há mais de praticamente 10 anos. Sou missionário em tempo integral na Missão Avalanche, mas sou missionária dessa igreja. E um dos maiores sonhos que eu tenho é poder trazer o ensino sobre a sexualidade saudável para a região norte do Brasil. Assim como a região nordeste, porque são áreas, são regiões extremamente esquecidas e que infelizmente são lembradas pelas quadrilhas de tráfico humano. Então são meninos e meninas da região norte e nordeste do Brasil que abastecem os prostíbulos, os bancos de órgãos, as redes de tráfico mundo afora. Eu não me conformo com isso. Eu não aceito isso. Eu quero ver a redenção do Senhor Jesus, o reino de Deus chegando na região norte, na região nordeste do Brasil. Aleluia. Eu quero ver a cruz de Jesus tendo significado em todas as famílias da região norte e nordeste do Brasil. Eu quero ver o reino de Deus chegando e sarando as feridas. Eu quero que o assunto da sexualidade seja mais um assunto que o povo de Deus entende, que faz comigo na hora de se relacionar. Você quer ver isso também? Então isso tem que começar com a gente, comigo e com você hoje. Então eu não vim falar sobre a sexualidade daquele amigo que não veio. Eu não vim falar sobre a sexualidade daquela amiga que não está aqui. Eu vim falar sobre a sua sexualidade. É ela que está no olhar de Deus agora. É ela que está na agenda de Deus agora. Como é que você tem vivido quando o assunto é expressão da sua sexualidade? E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é uma das maiores tendências dos relacionamentos nesse momento que a gente tem vivido mundo afora. O vício sexual é algo que traz sofrimento, não é só para o crente que tem entendimento da vontade de Deus, não. Ele traz sofrimento para qualquer ser humano que está desgovernado sexualmente. É um transtorno que pode atingir qualquer pessoa, independente da sua fé. Então nós vamos falar sobre um tipo de idolatria. Assim como a dependência química é uma idolatria cujo Deus, falso Deus, é a droga. No caso de hoje, nós vamos falar sobre um tipo de idolatria, cujo falso Deus é o prazer sexual. O que somos capazes de fazer para ter esse prazer sexual? Então eu queria pedir que a gente colocasse ali os slides, por favor. E aí eu quero que você, se tiver com a sua Bíblia aí, pode colocar já o primeiro.
e você abrisse a sua Bíblia no texto de Tiago, 1, 14 e 15. Gosto demais desse texto. Cada vez que eu leio, mais eu acho que ele tem significado para nós. Olha como tem coisa importante nesses versículos. Cada um, porém, é tentado pelo... Lê ali. Consegue ler? Não, né? Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz